Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta e no programa de hoje você confere uma entrevista com a professora Andréa Barbosa Gouveia. Ela é professora do curso de Pedagogia e do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Também é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Políticas Educacionais da mesma universidade e é presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. Esteve recentemente aqui em Natal para o Congresso, o 5º Colóquio Nacional e 2º Colóquio Internacional, a produção do conhecimento em educação profissional, regressão social e resistência da classe trabalhadora, inclusive fazendo o encerramento deste evento. Seja bem-vinda, professora, é bom tê-la aqui para conversar um pouquinho sobre pesquisas na área da educação. Muito obrigada, um prazer estar aqui para poder falar neste momento tão importante para a educação brasileira, da gente estar pensando pesquisa e a relação com a educação. E que, por sinal, é um momento conturbado, né, professora? Mas eu queria começar sobre o tema da sua conferência de encerramento, e aí a gente pode fazer essa intertextualização com outras coisas que vêm acontecendo. O tema da sua conferência foi pós-graduação e não neutralidade da produção do conhecimento, conflitos e interesses, não é isso? Como a gente poderia entender essa questão da não neutralidade, né, da produção do conhecimento? Então, acho que esse é um tema muito feliz que o Congresso propôs, né, que a organização pensou. Esse é um tema no âmbito das ciências humanas, na verdade, que gera muitos debates com diferentes perspectivas teóricas, mas há um grande posicionamento geral de que a pesquisa se faz sempre por seres humanos e os seres humanos estão localizados eticamente, né? Portanto, a ideia da não neutralidade é a ideia de que qualquer conhecimento sempre depende da visão de mundo do sujeito. Isso não quer dizer que o conhecimento científico não tenha objetividade, né? Que ele não tenha um conjunto de evidências, um conjunto de suporte para sustentar determinadas interpretações sobre o mundo. Neste momento histórico em que a gente surpreendentemente se vê voltando a um debate do Galileu, se a Terra é redonda ou não, né? Quer dizer, a gente fala isso de forma brincando um pouco com a situação, né? Lúdica, também para aliviar um pouco a tensão em torno disso, mas acho que no fundo, na verdade, o que está se colocando é se o pensamento racional instituído na modernidade, ele faz sentido, ele ajuda a entender a sociedade. A gente pode pensar que mesmo que a gente se a gente expulsar o pensamento científico da vida social, as coisas continuarão acontecendo, as frutas continuarão caindo para baixo por conta da lei da gravidade, mas nós teremos que inventar outros motivos para isso, né? Outras teorias, outras experimentações. E esse foi o grande desafio da construção científica, da gente construir uma percepção a partir de tentar entender como é que o mundo funciona. No caso das ciências humanas, isso é mais complicado, porque o que é ser objetivo nas ciências humanas? É você poder dizer de onde você fala, então por que você está preocupado com essas questões, com esse tipo de pesquisa. Através de perguntas, né? Através de perguntas, através de definições sobre o que é ser humano, o que é uma vida digna. Quer dizer, cada vez que você define isso, você está tomando uma posição. E isso faz com que o pesquisador vá tentar entender o conjunto das relações sociais imbuído dessas premissas. E a hora que ele diz isso, ele está tomando posição frente ao mundo, e entrando, portanto, numa contribuição para que a própria sociedade se pense e possa usar ou não, e aí essa decisão é do campo da política, não é do campo da ciência, né? Então eu tentei pensar, a partir da provocação que a organização fez, então, a partir dessa questão teórica de fundo, como é que a gente olha hoje, na atual situação da pós-graduação brasileira e da produção científica, os desafios para produzir ciência, uma ciência que tem o pé no chão, né? No sentido, poderíamos dizer, como o Paulo Freire dizia, né? Você vê aquilo, você vê o mundo com os olhos do chão em que você pisa, né? Ele tem uma passagem que é mais bonita que essa, que eu estou me lembrando desse jeito.
Mas essa ideia de que não tem como compreender as relações sociais se eu não ocupar um lugar nesse espaço, né? De sociabilidade. Então foi um pouco por aí. E para fazer isso, para não fazer um debate teórico, que na verdade o convite é para presidente da Amped, não é só para pesquisadora, né? Eu tentei também mostrar quais são os grandes embates nesse momento que a pós-graduação e que a nossa associação tem construído em torno do que são os desafios para manter a pesquisa funcionando no Brasil. A senhora falou desse lugar do pesquisador, do eu pesquisador, né? E entendendo a ciência talvez também como uma outra grande narrativa, né, da sociedade, que terminou chancelando conceitos de verdade, de saberes pertinentes e não pertinentes, né? Como é que fica isso no sentido geral, né? É óbvio que, na grande maioria, as pesquisas de educação já perderam essa amarra. Deixa eu ver se eu estou me colocando certo, né? Daquela noção de que eu preciso ter uma suspensão das crenças para poder fazer a pesquisa. Então eu sou pesquisador, né? E era justamente o contrário que a senhora estava colocando, né? Então, no geral, como é que está essa realidade, né? Alguns patamares teóricos no Brasil já realmente ultrapassaram essa linha de não, a gente consegue com subjetivismo e não tem como dissociar o pesquisador do objeto pesquisado. Então, acho que eu prefiro mais a ideia de objetividade do que de não neutralidade, no sentido teórico. Porque acho que a pesquisa, ela busca a compreensão da verdade, mas acho que a gente tem que contextualizar o que é verdade, porque depende da visão do sujeito. E acho também sempre um risco de um subjetivismo exagerado, mas aí a estratégia do pensamento científico é o que nos protege. Porque qual é a estratégia do pensamento científico? Qual é o método científico? É você dizer sobre que fundamentos, sobre que evidências empíricas e quais são as interpretações decorrentes disso. Então, no campo da educação, que é uma ciência humana, implica em que o pesquisador possa, ao enfrentar o debate de como o aluno aprende, de como as relações entre professor e aluno acontecem no espaço mais empobrecido ou num espaço com melhores condições. Ou os saberes fora da educação formal também. Fora da educação formal, como é que os movimentos sociais educam. Eu tenho que dizer por que eu estou fazendo essa pergunta, eu tenho que dizer com que base teórica no campo científico eu estou olhando para isso e eu tenho que mostrar evidências do ponto de vista da vida humana, que no fim das contas é o que a gente quer entender, né? Nesse sentido, eu acho que um dos diálogos importantes e fecundos é o diálogo com Bourdieu, que vai ter várias... ele tem uma ideia que eu gosto muito, que é a ideia de que o conhecimento é relacional. Então, à medida em que você consegue olhar para elementos em relação... Então, como a gente define fascismo? Depende de um conjunto de relações sociais que se estabelecem, né? Não é uma única, não é a expressão apenas de um momento na organização italiana dos anos 30 e 40. Mas eu não posso usar de qualquer forma, né? Então, para dar um exemplo bastante polêmico de um termo que a gente passa de novo a pensar sobre ele, e relativamente às formas como as políticas públicas vão se colocando, eu posso ressignificá-lo, né? E isso não tira a objetividade de que há uma expressão cultural de um determinado momento que foi autoritária e denominada de fascismo. A noção de espírito do tempo, né? Por exemplo, né? Que seria, precisa ser atualizado, né? O que um teórico contribuiu em alguns anos atrás, 50 anos, pode se aplicar hoje, mas com a reconfiguração. Seria isso? Com os elementos que fazem a gente pensar sobre o tempo presente, né? Alguns teóricos da educação, é óbvio, falar aqui para a presidenta da Amped, né? Mas o Mohan fala sobre saberes de educação, né? E nos cursos de pedagogia, de pós-graduações, né? Existe muito a presença dos saberes tradicionais, dos saberes que antigamente a ciência não nos permitia estudar, né? Como é que esses saberes eles estão sendo intercambiados com essas pesquisas científicas no nosso país, professora? Eu acho que tem muitas possibilidades, tem muita gente fazendo diálogos plurais de como pensar que o conhecimento científico dialoga com outras formas de produção de saber.
e acho que a gente tem, por exemplo, um debate que já é antigo no campo da educação, que é a ideia do currículo oculto nas escolas, que é aquilo que está explícito no livro, aquilo que está explícito na proposta curricular. A escola não é só aquilo, a escola também é um conjunto de relações, de saberes que se encontram, ainda que o lugar, do lugar onde eu falo como pesquisadora, eu olho para a escola como um espaço de afirmação do conhecimento científico, mas ela não pode ser uma afirmação pela negação do outro, ela é uma afirmação pela interação, pela possibilidade de colocar esse instrumental à disposição das crianças, dos jovens, dos adultos, para que ele tenha ferramentas para pensar outras possibilidades de interpretação no mundo. A escola e o conhecimento científico é uma possibilidade. Agora, ela é uma possibilidade que, do ponto de vista republicano, constitui um instrumento para a gente viver junto. Porque acho que essa é uma outra questão. Há outros saberes que se constituem a partir de verdades absolutas. Estes saberes, algumas vezes, se apresentam menos republicanos. Né? E aí, a ideia de que a gente vive numa sociedade complexa, em que a forma para fazer com que a gente possa democraticamente compartilhar esse espaço físico de meio ambiente, de vida coletiva, é poder pensar qual é o conhecimento que nos permite desenvolver o apreço à tolerância, desenvolver possibilidades de diálogo mais fecundos, e o conhecimento científico tem colocado isso como um instrumental à disposição da modernidade. E nesse sentido, o diálogo com outros saberes, ele no campo escolar vai ser organizado a partir de um eixo, e o eixo é o eixo não neutro, mas do conhecimento científico. E seria, alguns teóricos, como Bachelard fala, que a casa é o primeiro mundo, né? Então, o primeiro mundo de sociabilidade é a casa da criança, e a escola então seria esse segundo mundo para a gente poder compreender a sociabilidade? Talvez numa figuração mais... metaforicamente falando, claro. A gente poderia dizer isso. Tem uma passagem belíssima da Simone de Beauvoir, que ela descreve o primeiro dia que ela vai para a aula. E é muito interessante porque ela diz, é a primeira vez que eu estarei sozinha no mundo sem minha família. É o primeiro espaço público que a criança tem a oportunidade de estar. Portanto, ela é eu poderia dizer, ela é esse segundo lugar de sociabilidade, mas é o primeiro de cidadania. Né? E aí, portanto, ele é um espaço que, na minha compreensão, precisa ser protegido, precisa ser respeitado e precisa ser oportunizado. Acho que é essa a ideia, de que o espaço da escola é um espaço de encontro. Ok, professora, a gente ainda continua a conversar sobre isso, bastante interessante essa perspectiva, mas você de casa não saia daí, eu convido para que você possa continuar aqui na tela da TV Câmara e já acompanhar o nosso segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá! Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério, e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos no segundo bloco com o programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com a professora Andréa Barbosa Gouveia, presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e também professora da Universidade Federal do Paraná. Professora, a gente falou metaforicamente, né, desse momento de construção, a criança e as sociabilidades. Eu queria falar também de uma questão, já que um dos temas foi a não neutralidade, né? Dentro desse processo de não neutralidade, né, a gente vive um momento e que é inevitável. Alguns teóricos, algumas bases de pesquisa, ou talvez até alguns programas tendem para um lado, outros tendem para o outro. Como é isso na área da educação? Ou seja, o fundamentalismo existe nessas pesquisas e de que forma isso pode atrapalhar, talvez, a contribuição em um cenário nacional? Então, acho que esse é mais difícil de pensar. Eu acho que o pensamento fundamentalista não é um pensamento científico, porque o pensamento científico implica sempre em ele poder ser contestado, né? Essa é a base da ciência. O fundamentalismo parte de um outro lugar, que é o lugar da certeza absoluta numa verdade. Então, acho que o que a gente tem no campo científico na educação é uma pluralidade de possibilidades. Então, a gente vai dos pesquisadores cotidianistas que vão olhar para as relações locais no microcosmos da escola. Nós vamos ter os pesquisadores que estão preocupados com as grandes estruturas de reprodução da vida econômica e, portanto, vão tomar uma perspectiva de análise com os grandes economistas para fazer o debate educacional. E dentro deste... Estou chamando isso de dois extremos de olhares, né? Entre o micro e o macro, a gente vai ter uma série de lugares de intersecção. Mas todos esses lugares são lugares de afirmar a não neutralidade, ou seja, eu estou falando a partir da preocupação cotidiana, eu estou falando a partir da preocupação com o sujeito, ou eu estou falando a partir da preocupação com a reprodução social, ou com o combate às desigualdades. Mas, de toda forma, se é um pensamento científico, ele se coloca no debate, no enfrentamento das ideias. O que a gente vai ter nesta conjuntura? Uma perspectiva, e aí eu diria que é ideológica, porque ela não se permite se colocar em dúvida, que é isso que a gente está chamando de pensamento fundamentalista, que pensa um controle sobre a ação do professor e também do pesquisador, porque 90% da pesquisa brasileira é feita na pós-graduação, que tem uma parte dela que é ensino, né? A gente forma pesquisador fazendo pesquisa. Então, a ideia de que você tem que combater as ideologias é uma forma ideológica de um controle externo autoritário, porque o próprio campo científico ele é controlado pelos pares. Então, o bom pensamento científico ele não precisa de um controle externo, porque para fazer boa ciência... Ele já se faz por natureza, né? Ele faz por natureza, porque ele tem que ser contestado. E é por isso, por exemplo, que a gente se reúne em encontros científicos. O que os pesquisadores fazem? Dialogam, discordam, porém dizendo de onde estão falando, né?
E acho que esse está sendo um grande desafio, a gente conseguir defender a produção científica, diferenciando ela do pensamento que se fundamenta em outras bases. Há espaço na sociedade para outras formas de pensamento. Isso não se aplicaria, então, quando, por exemplo, um programa defende com unhas e dentes um determinado pesquisador, uma linha teórica, um autor, né? E a outra diz que já está ultrapassado, por exemplo. Essa é a boa pesquisa, né? É você dizer, e é muito, um dos grandes desafios na produção científica na pós-graduação. Primeira tarefa de todo estudante de pós-graduação é fazer uma revisão de literatura da área, ou seja, dizer o que já se sabe para dizer do que ele discorda, né? Por que ele precisa continuar fazendo aquela pesquisa. Então, na verdade, a gente está o tempo todo, e de novo vou lembrar do Bourdieu, na ideia de vigilância epistemológica, né? Na ideia de que eu tenho que estar me perguntando se faz sentido o que a área já sabe, né? E portanto, aí o estudo da arte também está para ajudar isso, né? Faz isso, para dizer o que já sabemos. E a gente vai fazer isso em todo, quer dizer, você vai pesquisar sobre a Zika, você tem que saber o que já se sabe sobre esse tipo de vírus, né? A gente está num embate muito grande de que a falta de recursos leva tendencialmente a dizer nós precisamos de pesquisas que gerem resultados do ponto de vista econômico. E isso leva a uma simplificação de que o que gera resultado econômico é pesquisa que vira mercadoria. Pesquisa comercial, né? Pesquisa comercial. Agora, quais são os impactos, por exemplo, de uma crise de doença do ponto de vista social? Quais são os impactos quando eu descubro uma outra forma de extração da madeira na sociabilidade das comunidades que fazem isso? O que significa, no desenvolvimento tecnológico, a capacidade de aprender do aluno. Né? Essa é uma grande questão. Como é que a gente aprende à medida em que as novas gerações já nascem expostas a um outro tipo de trato com a língua, com a imagem, né? Nós precisamos entender isso, e isso implica impossibilidades econômicas, inclusive. Então, assim, bastante equivocado você caracterizar um campo da pesquisa e o campo da pesquisa em ciências humanas e educação como um campo que não produz conhecimento que gera possibilidades de mercado. Acho que não é só esse o papel da pesquisa, mas é equivocado inclusive de pensar isso, porque se eu não entendo as relações sociais, eu não entendo inclusive como as pessoas podem produzir riqueza. Isso vem das ciências humanas. Inclusive a nossa própria, né? Queria entrar, já que a senhora citou, nessa questão do orçamento, né? A gente vive recentemente cortes na área da educação e outras áreas também, significativamente na área da educação. Vem um corte e depois surge diminuição de bolsa e as bolsas são cortadas, o CNPq praticamente vai se tornar inexistente, né? Como isso vai afetar, né? É suficiente voltar a receber só a literatura eurocêntrica, nortista, e a gente vai parar de pesquisar sobre nossa própria cultura local, já que a senhora citou outras coisas. Como pesquisar sobre doenças tropicais? Vamos esperar que os cientistas da Europa falem sobre como as sociabilidades brasileiras, né? Em que sentido isso se torna urgente na nossa pauta atual, professora? Eu acho que o que está se fazendo com o orçamento da pesquisa e com o orçamento das universidades vai significar um atraso do ponto de vista da pesquisa científica para os próximos 20 anos. Porque pesquisa, essa é uma das coisas que eu tentei deixar claro na minha palestra. A ideia de que a pesquisa precisa de regularidade. Então é isso, para eu entender a característica das doenças tropicais, para eu entender o que significam políticas sociais no contexto de desigualdade brasileira. Ainda que a gente possa falar de desigualdades no mundo, elas têm formas de funcionar que são diferentes a depender da forma como as relações sociais se estabelecem. Então, a gente deixar de olhar para o Brasil porque a gente deixa de fazer pesquisa, porque nós não temos mais como fazer do ponto de vista financeiro, vai significar a gente voltar não a dialogar internacionalmente, mas a repetir muitas vezes receitas e
E pesquisas que são feitas fora, né? Fora, quer dizer, a gente vai também passar a ser consumidor. Isso já é péssimo do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, mas também é péssimo do ponto de vista do desenvolvimento humano, né? Acho que a gente ganhou muito no desenvolvimento do sistema de pós-graduação, a possibilidade, inclusive, de fazer pesquisa em todas as regiões brasileiras. Não é o mesmo um pesquisador do Sudeste olhar para a Amazônia ou um pesquisador da Amazônia olhar para a Amazônia. Isso coloca os pés do pesquisador em outro lugar, né? Em outra possibilidade de diálogo. E a gente tem caminhado nisso, mas o corte de 5 mil bolsas de uma única tacada, ela rompe uma cadeia que vai se construindo de possibilidade de ciência, de muitos anos. Assim, a gente tem um sistema de pós-graduação reconhecido internacionalmente como de boa qualidade. E uma das características é a de regularidade das ações, publicações, das formas de avaliação, da interação entre as pessoas, e é isso que está em jogo. Portanto, está em jogo não só a bolsa desse ano, mas está em jogo a estrutura da pós-graduação no Brasil. E a Amped não está em silêncio, né? Recentemente teve um manifesto de coordenadores na área da educação, né? Como podemos, né, talvez, fazer barulho nesse sentido, né? E voltando a contextualizar. É tão difícil, né? A cada ano surgiram 5 novas bolsas, aí todo mundo fica feliz, né? Ou também quando perde. Então, agora, houve o quê? Um corte geral. Então, qual é o sentimento desses coordenadores, já que a senhora fala em nome de toda essa categoria, professora? É um sentimento de muita preocupação com o futuro da ciência, preocupação com os alunos concretos, porque nós temos... quem é o público da pós-graduação em educação no Brasil? É o professor da educação básica, esse é o grande público. E esse é um grande desafio de futuro para o Brasil. Se nós queremos uma escola de melhor qualidade, a formação de professores é uma formação estratégica, né? Nós temos no Brasil hoje 2% dos professores da educação básica com mestrado. Nós temos uma possibilidade de pensar, e isso está nas metas do Plano Nacional de Educação, ampliar a participação dos professores da educação básica nos programas de pós-graduação, que colocou como desafio para a década, né, até 2024, uma outra relação entre a universidade e a educação básica. Uma relação que a gente vem construindo devagar, mas que para gerar frutos mais rapidamente, eu preciso de investimento nisso. E nós vamos agora, aprovamos o Plano Nacional de Educação em 2014 e todo o movimento de 2019 ele é na contramão disso. Né? E, portanto, você tem, no caso da educação, objetivamente, a retirada dessas bolsas é retirar bolsas de sujeitos que estão se formando para ir para a educação básica também. Né? Acho que esse é um pouco o sentimento que está expresso na manifestação dos coordenadores que se reuniram no seminário de meio termo da CAPES. Mas nós estamos certos de que o que nós precisamos é manter, com toda a dificuldade, nós precisamos manter o diálogo sobre o que se faz no campo da pesquisa. Né? Essa é a forma de resistência. Essa é a forma de resistência, é mostrar a pujança, a fertilidade e a necessidade de que nós tenhamos pesquisa séria, pesquisa regular nas 5 regiões do país. A Amped faz a cada 2 anos encontros regionais e que tem mostrado isso, como o diálogo a partir da pesquisa localizada, da pesquisa com inserção social, faz diferença para entender o que é a educação brasileira. E este ano nós vamos, acho que o nosso grande movimento de resistência é conseguir neste cenário fazer a nossa reunião nacional, a 39ª, que vai ser onde? Que vai ser em Niterói, na UF, de 20 a 24 de outubro. Acho que vai ser um grande momento de resistência na educação brasileira, de dizer, é preciso que o pensamento científico nos ajude a olhar para essa realidade e pensar em como é que a gente resiste no melhor sentido da resistência, produzindo possibilidade de interlocução. Ok, professora. Infelizmente, né, o nosso programa acabou, mas eu gostaria só de citar, de acordo com uma matéria recente, né, 27 de maio de 2019, o G1 informou que o Plano Nacional de Educação, na verdade, está com 80% de suas metas estagnadas. Então, vamos à luta, né, professora? É isso. Muito obrigado
pela participação no programa de hoje. Espero que uma próxima entrevista seja um cenário melhor, né? Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Obrigado mais uma vez. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta, fazendo sempre aquele convite que todos os programas eu faço. Você pode acompanhar todas as nossas edições pelo YouTube do Campus Zona Leste de Natal, do IFRN, e também às 10h30, todos os sábados, aqui na telinha da TV Câmara, com representação no domingo no mesmo horário. A gente se vê na semana que vem. Até lá!